dia, mais um final de semana juntos para falarmos sobre ginástica rítmica, né? Hoje o nosso curso é sobre a formação e atualização de treinadores de ginástica, né? Para quem quer começar, para quem quer se atualizar. E antes de iniciar, eu vou mostrar para vocês os livros, né? Os referenciais que eu utilizei, porque aí vocês depois podem dar uma olhada, posso mandar o nome de todos eles para quem quiser depois adquiri-los, né? Então, assim, o primeiro material que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, que é um material elaborado pela FIG, que é o programa FIG do Age Group, certo? Tem muitas pessoas que não sabem nem que esse material existe, e é um material super completo, principalmente para quem está trabalhando as categorias de base e que está iniciando com a modalidade. Certo? As meninas da Ginástica na Teoria irá disponibilizar para vocês, só que ele só tem inglês ou espanhol, tá? Os outros livros que foram baseados, né, todo o nosso curso, é o Treinamento Desportivo Aplicado à Ginástica Rítmica, da Bárbara Lafranc. Esse livro, ele não vende mais, a edição se esgotou, mas o livro é feito pela tese de doutorado dela. Então, através da tese, que vocês podem ler na internet, vocês podem estudar e entender um pouco mais também sobre a ginástica rítmica, né? A base da parte de montagem coreográfica, além de utilizar todo o código, né, porque a gente precisa entender que é o código que a gente utiliza, eu utilizei composição coreográfica em ginástica rítmica, tá? Do Compreender ao Fazer, que é de Eliana Virgínia Nobre dos Santos, de Márcia Regina Vessani Lourenço e Roberta Gaio. Então é um livro de uma leitura muito fácil. Ele fala da ginástica relacionada à escolar, ginástica relacionada à iniciação e a ginástica a nível de competição, né? Então, acho muito válido a leitura. Na verdade, tudo que a gente puder ler para estudar sobre nossa modalidade é muito válido, né? E outro livro que eu gosto muito, é um livro muito antigo, é um livro espanhol, né? Que é Gimnasia Rítmica Deportiva, Aspectos e Evolução, de Aurora Fernandes del Valle. Ele é muito antigo, mas eu gosto muito do conteúdo dele. Então, é outro livro onde eu me baseei para o curso, tá certo? Lembrando, para quem está chegando agora, que não acompanha o outro, a gente tem um espaço de perguntas, vocês podem ir perguntando ao longo do curso, que o pessoal da Ginástica na Teoria vai anotando, selecionando as perguntas e manda para mim quando aparece a telinha aí com perguntas e a gente vai respondendo, tá certo? Então não precisa se preocupar que tudo será respondido, tá bom? Então vamos lá, mais um final de semana com a ginástica rítmica. Vamos começar. Então, a ginástica rítmica, ela é uma atividade desportiva de infinitas possibilidades de movimentos corporais, realizados fluentemente, em harmonia com a música e coordenados com os manejos dos aparelhos, corda, arco, bola, massas e fita. Em termos competitivos, caracteriza-se por um grande rigor técnico, uma exímia manipulação dos aparelhos, uma grande valorização da expressividade, da sensibilidade estética, certo? Então a gente sabe o quanto a nossa modalidade é detalhista, o quanto a gente muitas vezes perde um campeonato em pequenos detalhes, né? Que a gente necessita de um trabalho corporal muito limpo, muito perfeito, mas também uma manipulação perfeita de todos os aparelhos, até porque o aparelho não somos nós que escolhemos, né? Então não podemos dizer, eu só quero competir com bola, eu só quero competir com arco. Não, nós temos que ter uma habilidade em todos os aparelhos, porque de acordo com como chega o programa, de acordo com a categoria, nós podemos passar por todos os aparelhos, na verdade. Na verdade, devemos passar por todos os aparelhos, né? Vamos falar um pouco da história da ginástica rítmica, né? Como é que nomes ela teve, como é que ela surgiu, como é que começou tudo isso. Então, primeiramente, ela começou lá atrás como ginástica feminina moderna, né? Depois ela veio apenas como ginástica moderna.
se transformou em ginástica rítmica moderna, depois ela se transformou em ginástica rítmica desportiva, para então a gente chegar lá no nosso nome atual, que é apenas ginástica rítmica, né? Então, assim, foram anos de evolução, anos de estudo, né? Começou sem aparelhos, depois começou a introduzir os aparelhos, e assim a gente vai até chegar ao que a gente sabe o que a ginástica é hoje. Hoje, no nosso estudo, a gente não vai ter falando exatamente sobre o histórico da ginástica, porque seria um assunto muito longo, né? Então, por isso que eu trouxe apenas esse gráfico, para a gente ter uma noção do que é que ela já se tornou, dos nomes que ela já passou, né? Do que ela fez. Mas a leitura é muito interessante, principalmente quem vem da dança, a maioria dos grandes estudiosos contribuíram, né, para o surgimento da ginástica rítmica e o seu desenvolvimento. Continuando, a ginástica rítmica, ela é uma modalidade esportiva e olímpica, né? Então, assim, às vezes a gente confunde e acha que é dança. Não, nós somos um esporte. Então, assim, até uma briga constante pela forma como algumas roupas estão sendo utilizadas, a forma da maquiagem, mas a gente precisa entender que nós somos uma modalidade esportiva. Nós temos sim os momentos de apresentações, as noites de gala, né, os festivais, mas nós precisamos entender que nós somos um esporte, e um esporte olímpico. Nós temos uma tríade, né? A ginástica, ela tem uma tríade, ou seja, essa tríade ela é corpo, música e aparelho. Então, sem esses 3 pontos, a gente não tem ginástica rítmica. Por isso que a gente precisa entender o trabalho corporal importantíssimo. Mas a gente não pode deixar o aparelho de lado, porque ele é tão importante quanto. Do mesmo jeito que a gente não pode esquecer a música, né? Porque também é tão importante quanto. A gente não pode fazer um exercício de ginástica rítmica sem música, ou simplesmente utilizar a música como uma música de fundo. Não, o nome já está dizendo, ela é uma ginástica rítmica. E essa tríade, ela tem que caminhar junta, corpo, música e aparelho, né? Então, assim, quem está querendo começar a trabalhar com a ginástica e não foi ginasta, precisa sim estudar os aparelhos e aprendendo a manuseá-los, né? Aprendendo a forma de pegá-los, como ensinar, tudo isso para que não fique apenas uma ginástica com música e o corpo, e esquecer o aparelho. A gente não precisa ter vergonha, a gente vai aprendendo muitas coisas que hoje eu já aprendi sendo treinadora, e a gente precisa entender que a gente aprende algo todos os dias. Inclusive, aprendo também estudando para ministrar o curso para vocês. Se a gente parar, aí é que está o problema, tá bom? Vamos lá. Nós temos 5 aparelhos: corda, arco, bola, massas e fita. Não sei até quando a gente vai dizer que nós temos 5 aparelhos, ou se realmente daqui a pouco eu vou estar falando para vocês que serão só 4 e a corda vai ter saído do programa, né? Nós temos dança, nós temos ginástica e nós temos habilidades manuais. Então, é um esporte que exige muito da atleta, né? Porque não é só a ginástica pura, ela precisa dançar e, ao mesmo tempo, ela também precisa ter habilidades manuais. Que, assim, quem olha, quem assiste a ginástica diz que isso é praticamente impossível, né, do que essas meninas fazem, tanto com o corpo quanto com os aparelhos. Então, a gente precisa entender. Eu até costumo dizer que se a gente pegar uma final de um campeonato brasileiro, as 10 ginastas finalistas, nós vamos ter ginastas muito parecidas em termos de qualidade técnica, tanto em habilidades manuais quanto ginastas. Mas o que vai fazer a diferença vai ser a ginasta que dança, a ginasta que é expressiva. É tanto que, assim, eu costumo dizer que se a gente separar o nome ginástica rítmica, a ginasta que vai ser campeã é aquela ginástica que entendeu a essência do que é rítmica.
e não ficou apenas na essência do que é ginástica. E isso vale também para o treinador. É o treinador entender a essência do que é rítmica. E isso a gente tem que buscar lá no código de pontuação, na parte de faltas artísticas, né, que a gente viu a semana passada, principalmente na questão da newsletter da FIG, descrevendo, explicando exatamente tudo o que ele quer. E eu espero realmente que nesse novo ciclo a gente venha com um artístico mais valorizado, que é onde a gente pode valorizar a parte rítmica da nossa ginástica. A gente tem a parte artística, olha, eu acabei de falar, né? Mas a gente também não pode esquecer que nós temos as regras, porque nós somos um esporte. Por isso que você que está começando, ou você que já é treinador e ainda fica resistente a fazer cursos de código, cursos de arbitragem, você não precisa fazer a prova para virar árbitro, mas você precisa entender as regras da modalidade que você está trabalhando ou quer começar a trabalhar, tá? Porque antes de tudo a gente tem que entender que por mais que a gente leia os livros sobre ginástica rítmica, o que rege a nossa modalidade é o código de pontuação. E isso inclusive tem um slide falando sobre isso, a gente vai ver mais na frente. Tá? Então, não entender, nós temos o lado artístico, temos, mas somos um esporte e um esporte olímpico, tá? Tudo claro até aí? Vamos lá. Tipos de competições, a gente inclusive viu na semana passada, a gente tem 2 tipos de competições. Oficialmente, nós temos o individual e nós temos o conjunto, né? Só que agora, no nosso programa, no brasileiro de conjunto, ainda não temos no torneio, nós vamos ter apenas no Ilona Poiker, né, que é o brasileiro de conjunto, nós vamos ter as competições em duplas e as competições em trios. Lembrando que a gente não tem a competição em dupla e trio para a categoria juvenil e adulto. A gente só vai ter o dupla e o trio para o pré-infantil, para o infantil e para o infanto-juvenil, tá certo? A gente não tem também as duplas e os trios para as categorias oficiais, que são consideradas as categorias oficiais, são as juvenis, a juvenil e a adulto, tá? Que é a que vem no código de pontuação. Então, como a gente já viu, quais são os programas para ginastas individual? Nós temos 4 programas, certo? Como assim? Nós temos 5 aparelhos, mas o programa ele é feito com 4 exercícios. Então, nós temos corda, exceto para o individual adulto, né? Para o individual sênior. Nós temos o arco, a bola, a massa e a fita, tá? Então, dentro dos 5 aparelhos, nós temos 4 exercícios. E a corda entra só para a categoria juvenil, ela não entra para a categoria adulta. E provavelmente, como a gente também viu, ela vai sair da categoria juvenil. Então, a gente vai ficar apenas com os 4 exercícios, arco, bola, massas e fita. E a duração do exercício, né, que não é da música, quem lembra aí por quê? Né? Então, a duração do exercício individual é de 1 minuto e 15 a 1 minuto e 30. Para os conjuntos, nós temos 2 tipos, tá? É um exercício com um único tipo de aparelho, ou seja, os 5 aparelhos iguais. E nós temos o exercício de 2 tipos de aparelho, ou aparelho misto, como a gente chama, que seriam 3 mais 2, 3 aparelhos de um e 2 aparelhos de outro. Para o júnior, aí não, nós temos 2 exercícios, mas os 2 exercícios, eles são de um único tipo de aparelho. O júnior, ele não tem conjunto misto. O conjunto misto, ele tem apenas na categoria adulta, né? E a duração do exercício de um conjunto é de 2 minutos e 15 a 2 minutos e 30. Então, o que é ginástica rítmica, né? O que é esse esporte tão bonito, tão complexo, que muda tanto a cada ciclo olímpico? Então, a gente vai ver um pequeno vídeo que conta um pouco do que é a ginástica rítmica nesse ciclo, tá? É um vídeo um pouco antigo, que eu mesma quem fiz, tá? Então, a gente vai ver.